Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato. Uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! E hoje também temos o prazer de estar conosco o homem que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Bem-vindo, Dão. Olá, Kátia. Olá, Centeno. De vez em quando eu tô aqui. Ele aparece. Não nos abandona nunca, né, Ayrton? Jamais. Jamais. E hoje, nós vamos falar de um tema bem importante. Em novembro de 2008, houve uma grande enchente no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Lá, houveram 153 mortes em 13 municípios. Hoje, o Rio Grande do Sul repete com muito maiores danos materiais e também muitas vidas perdidas. Algo aproximado ao que ocorreu no estado vizinho. Vamos falar aqui com alguém que coordenou na época uma ação de organização comunitária naquele momento. Algo que poderá ser repetido aqui ou até já está acontecendo de certa forma no processo de recuperação das cidades gaúchas. Está com a gente um advogado socioambiental, que também é diretor executivo do Instituto de Direitos Humanos e um dos fundadores do CAMP. Muito bem-vindo, Mauri Cruz. Obrigado, muito bom estar aqui, Kátia, contigo, com o Centeno, com o Dão, com a Lourdes. Pô, pessoas que moram no meu coração há muito, muito tempo. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, podendo compartilhar esses aprendizados, né, que já fazem tempo e que, infelizmente, se repetem. Também está aqui com a gente para tratar do mesmo assunto, uma educadora popular e integrante do MTD, um movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos. Muito bem-vinda, minha querida amiga Lourdes Santin. Bom dia, Kátia. Nos reencontrando aqui, mas normalmente é na rua que a gente se encontra, né? Bom dia a todos. E bem, estamos aqui, vamos partilhar um pouco do que estamos vivenciando. Sabe o que eu lembrei agora, Lourdes? Daquela marcha de criação do MTD, que saiu de Gravataí. Nossa, faz tempo, hein? 24 anos que estamos aí com o movimento das trabalhadoras e trabalhadores por direitos, 24 anos. Agora, comemoramos o aniversário, sem partilha de bolo, mas junto nas cozinhas comunitárias, com o nosso povo, também, de certa forma, em marcha, mas quase que como uma fuga para se salvar dessa tragédia que está acontecendo e que segue aí, né, as consequências. Bom, eu vou começar perguntando para o Mauri e vou começando pelo começo, que é como deve ser. Como deve ser todos os começos. Ô, Mauri, o que é o programa de frente de trabalho para a emergência climática e como é que essa implementação desse programa pode ajudar as pessoas que estão aí desesperada nesse Rio Grande aí, cheio de mazelas por conta das cheias? Então, o importante é a gente se dar conta, né, principalmente nós que somos dos movimentos sociais, né, e a luta de classe nunca esteve tão aguda como ela está nesse período que a gente está vivendo hoje, tá? Então, um termo que aparece às vezes aí, que as pessoas falam pouco, não falam muito, que é o capitalismo do desastre, tá? Inclusive, é uma prática histórica do capital, né? As guerras é uma forma de tu destruir para vender construção, né? E a gente viu e acompanhou isso, por exemplo,
que os Estados Unidos, ao invadir o Iraque, o Afeganistão, tudo isso, né, a ato contínuo, as suas empresas estavam lá com recursos internacionais, né, tentando reconstruir, né, o que eles mesmos haviam destruído. Né? E é o debate que acontece hoje na Palestina, né? Vocês devem estar acompanhando também. Então, assim, por que isso é importante a gente colocar nisso? Porque no momento que acontece uma tragédia, toda a mídia trabalha o tema da solidariedade e tal, o capital não vai para casa. O capital, ele olha aquilo como oportunidade, né? E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente viu foram os empresários gaúchos apresentar uma conta de 100 bilhões, né? Para reconstruir aquilo que é consequência da destruição que foram eles que provocaram e continuam provocando. Então, as frentes de trabalho, né, elas aparecem como a nossa proposta para o governo federal nessa luta de classes. Né? Inclusive, uma proposta muito modesta, não dá 1% dos valores que estão sendo colocados. Mas, assim, o que irá reconstruir o Rio Grande do Sul é o trabalho, não é o dinheiro. O que reconstrói, o que constrói, o que muda a vida das pessoas é o trabalho. E o trabalho humano é feito pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, não é pelos empresários. Não é os empresários. O que os empresários fazem é acumular riqueza a partir do trabalho das pessoas. Então, as frentes de trabalho, elas são uma oportunidade para os governos, federal, estadual, municipal, porque ela está apresentada como uma política pública, né? Ela está baseada numa lei lá do governo Olívio, né? Uma conquista do MTD de 2001, né? Das frentes emergenciais, lá eram emergenciais, porque a gente vivia o período de desemprego. 2001, para quem se lembra, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, né? Segundo mandato do Fernando Henrique, a gente teve aquele golpe do primeiro para o segundo, né? O Dão pode falar, porque o Dão é da área, né, Dão? Aquela coisa de ficou segurando o dólar e não sei o quê, e o calote, né, da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E nós estávamos numa profunda crise, e o MTD, e ao mesmo tempo o governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito, queria trazer, né, as empresas internacionais para cá, sem gerar emprego, só tendo benefícios fiscais. Aliás, para quem não lembra, a GM, né, recebeu benefício, quando acabou o benefício ela foi embora. Né, o que nós dizíamos que ia acontecer na época. A lei foi pensada nesse momento, e hoje ela está se encaixando nesse novo momento histórico, que é o momento das emergências climáticas, que ele não é novo, né? A Kátia colocou aí para nós o mote aí do que aconteceu em Itajaí, em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de coordenar um evento muito semelhante. Eu passei a publicação para a Kátia, né? As fotos, né, Kátia? Parece que a gente está olhando Porto Alegre, parece que a gente está olhando a Matias Velho, parece que nós estamos olhando Itajaí, nós estamos olhando Pomerode, nós estamos olhando Blumenau, nós estamos olhando, né, a Brusque, nós estamos olhando outras cidades de Santa Catarina há mais de 15 anos atrás, né, com fenômenos idênticos, com a mesma situação e, pasme, assim, preocupação nossa. Boa parte dos recursos prometidos não foram entregues no tempo, as casas não foram construídas, as pessoas ficaram em abrigos por mais de 5 anos, as pessoas acabaram tendo vidas completamente fragilizadas, que é a grande preocupação nossa. Então, só para encerrar, a ideia das frentes emergenciais, né, nós estamos propondo 30 mil vagas nas frentes emergenciais por, no mínimo, 6 meses, um salário mínimo, mais ajuda de cesta básica, para que trabalhadores e trabalhadoras que irão reconstruir o Rio Grande do Sul sejam remunerados e remuneradas para isso, né? Claro, isso aí organizado e coordenado principalmente pelo MTD, né, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, mas com uma rede de organizações e movimentos sociais que sempre estão, né, nessa linha. Estamos nessa batalha, são aproximadamente 360 milhões de reais, ou seja, não chega nem meio bilhão, né, sendo que os empresários pediram 100 bilhões, né, e estamos aí, né, pleiteando dialogar com o governo federal, estadual e municipais para que a gente ponha em prática nossas frentes de trabalho. Mas já teve alguma reunião, Mauri? Vocês já chegaram a apresentar essa proposta para o governo federal, por exemplo? Então, nós tivemos reuniões em Brasília, né? A Eliane Moura, que é do MTD, esteve em Brasília conversando tanto em diálogo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, como com o secretário de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, que, aliás, né, aqui, né, uma homenagem a ele está adoentado agora, né, ele está hospitalizado,
teve um piripaque no coração, aí então desejando toda a cura e aí a recuperação do companheiro Gilberto Carvalho, né? Mas aí o que aconteceu? Nesse Diálogo Brasília, nessa fase estava se criando a secretaria, o Ministério Extraordinário, né? Então acabou que foi remetido para cá, né? Então nós estamos aí em diálogo com a assessoria do ministro Pimenta, né? Para que isso entre na agenda, né? Mas ela é uma proposta, como eu disse inicialmente, acho que a Lourdes também pode reforçar, ela é uma política pública. Certo? Não é uma proposta de governo, é uma política pública porque as emergências elas vieram para ficar, elas já estão aqui há mais tempo, né? Nesse relatório, só concluindo ali, nesse relatório da Oxfam aí que nós produzimos em 2009, né, já é colocado que o Brasil entrou na agenda, o Brasil não era um país que estava na agenda das emergências, né? Toda a cooperação internacional, já lá em 2004, quando houve o Catarina, também em Santa Catarina, né, que o Brasil entrou nessa agenda das emergências. Então, nós já estamos vivendo as agendas das emergências desde 2004, não é uma coisa nova, faz mais de 20 anos, né? Mas o Estado brasileiro não se organizou ainda para isso, né? Então, as frentes de trabalho é para ser uma política permanente, assim como o auxílio emergencial, né, que nós defendemos a nível nacional também, que tem uma boa campanha para que a gente tenha esse auxílio emergencial para todas as famílias, as pessoas com mais de 18 anos que foram atingidas de alguma forma pela calamidade climática. A Lourdes, só uma coisa, a Lourdes falou que tem uma reunião marcada já. Tem uma reunião marcada. Antes de passar a palavra para a Lourdes para comentar e falar sobre essa reunião, eu quero fazer um registro em cima da fala do Mauri. Que é o seguinte, quem pediu 100 bilhões, vamos deixar claro, não foi 100 milhões, foi 100 bilhões, foi a Fiergs, né? A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul pediu 100 vou enfatizar de novo, bilhões ao governo federal, ou seja, pediu 100 bilhões ao Estado mínimo desejado, almejado e, digamos assim, que coloca todas as suas forças para que se realize, né, Mauri? Agora, o Estado mínimo para a escumalha, o Estado mínimo para a raia miúda, o Estado mínimo para a plebe. No momento que acontece uma coisa dessa, é o Estado máximo para os donos do dinheiro. E, aliás, apenas para comparar, naquele mesmo momento em que a Fiergs pediu 100 bilhões ao governo federal, o próprio governador Eduardo Leite havia estimado, digamos assim, o custo da reconstrução do Rio Grande do Sul em 20 bilhões, 5 vezes menos do que a própria Fiergs estava pedindo. Então, acho bom a gente se alertar para esses números, né? E como tu disseste também, né, eu acho muito bem colocada essa questão do capitalismo, do desastre, né? Uma coisa importante lembrar o que aconteceu na Louisiana, em Nova Orleans, na época do furacão Katrina, né? No pós-Katrina ali, que foi realmente isso, né? A doutrina de choque, a destruição, inclusive a privatização das escolas, né? Das escolas públicas, né? É só esse registro. Desculpe eu tomar esse tempo aí da Lourdes. Agora eu passo a palavra para a Lourdes comentar sobre esse encaminhamento. Eu acho que duas questões assim para complementar, assim, o Mauri e para informar também. As frentes emergenciais, elas se tornaram uma lei, uma lei no Estado, certo? Mas, Mauri, a gente vem discutindo e eu penso o seguinte, que neste momento, primeiro porque é emergencial. E o emergencial, ele demora tanto para o povo. O emergencial, ele demora tanto que tá se tornando muitos dramas. Nós que estamos no dia a dia. Eu mesmo, nesse momento, num dos espaços em que a gente coordena, e eu, inclusive, muitas vezes cozinho para poder fazer rodízio, nós estamos atendendo 700 pessoas que estão tentando voltar para casa. Elas estão em qual abrigo? Estão em vários abrigos? Não. Em vários abrigos, porque Eldorado do Sul, as pessoas não têm abrigo em Eldorado do Sul. Agora começa a ter algum espaço para as pessoas retornar. Elas estão em tudo que é lugar. Elas estão em diversas cidades. Elas estão espalhadas em diversas cidades. Então, elas tentam retornar e encontram um cenário, assim, eu nunca tive numa guerra.
Mas pelas imagens que a gente vê, tu vai passando e segue assim, Eldorado do Sul segue assim. Em muitos locais, como Sarandi, como em alguns lugares de Canoas também segue, a gente vai passando e assim, tu vê tudo. Inclusive nem os animais que morreram, eles foram recolhidos. Então, assim, é uma dor imensa, assim, de todo. Então, as pessoas estão tentando... Então, a emergência, o governo tem que entender que a emergência não pode ser daqui 3 meses. Então, o que nós estamos achando, assim? O governo Lula devia fazer um decreto, decretar as frentes emergenciais de trabalho e fazer uma relação direta com as entidades da sociedade civil. Diretamente com as entidades da sociedade civil que têm essa capacidade, que têm essa tecnologia social para atuar com o povo. Como o CAMP, como outras entidades da economia solidária, que já fazem um trabalho assim. Só assim nós teremos alguma chance. Então eu penso, e o que nós conseguimos, Mauri, nessa semana, foi uma conversa com o Meister, que é o assessor aí do ministro Paulo Pimenta. Mas o que nós viemos conversando e ontem com duas companheiras que estão em Brasília, assim, nós estamos pensando em acionar, Mauri, e aí eu acho que tu tem relação também e tal, o próprio Márcio Postman. Porque, veja, as frentes emergenciais de trabalho em São Paulo está em pleno vigor. Em São Paulo, as frentes emergenciais, elas são sempre. Então, São Paulo parece que está sempre na emergência, porque eles estão usando... Funcionando como nas periferias. O próprio governo de São Paulo, o prefeito de São Paulo, usando as frentes para trabalho, para serviços hoje. Tem uma lei lá. Então, a gente teria que dar uma buscada também nisso. Mas, para nós aqui, nós estamos entendendo que tem que ser um decreto do governo Lula, imediato, um decreto que coloca parceria diretamente com a sociedade civil organizada, com as entidades... Que já está fazendo, né, Lourdes? Então, essa é a questão. O trabalho, eu penso que a solidariedade, que é mais do que caridade, a solidariedade, ela é ativa, ela é extremamente importante. Mas nós estamos exaustos. As pessoas estão exaustas. Voluntariado, que veio muito voluntariado, eles vão tocar vida e precisa tocar vida. Sim. E as pessoas estão assim, e muita gente perdeu tudo, inclusive trabalhos. Eu quero falar das diaristas. Sim. As mulheres diaristas. Elas vão fazer limpeza aonde? Se já não existe mais nem casa para isso, não tem transporte para isso, as estradas estão interrompidas. Então, nós temos muitas pessoas que viviam de serviço que também não estão tendo trabalho para sustentar suas vidas. Sem contar a tragédia que são os abrigos, que é permanecer em abrigos, e agora toda essa necessidade de uma reorganização, e os governos, na minha avaliação, eles não estão colocando alternativas dignas. As pessoas não são um amontoado de coisas para que tu coloque numa dita cidade provisória sem o mínimo de condições dignas. Assim, nós temos que pensar. Então, pensar um trabalho organizado, remunerado, é dignidade. As pessoas não querem esmola. As pessoas não merecem esmolas. O povo precisa ser sujeito. Então, eu acho que as frentes é uma oportunidade, sim, do governo poder fazer algo digno nesse sentido. E, como o Mauri disse, o que a gente está pedindo, ele é irrisório, né? É irrisório de onde irrisório. você ergue. Agora, isso está sendo encaminhado para o governo federal, mas poderia ser encaminhado também para o governo estadual ou não? Poderia. Esse governo, fala sério, esse governo, ele não é leite azedo totalmente, né? Aliás, até com leite azedo daria para fazer alguma coisa. Com esse eu não sei nem se dá para fazer, né? Com esse tá difícil. Existe, inclusive, além de nós termos a lei das frentes emergenciais, que é estadual, aprovada, e vários municípios têm, porque o MTD já executou com o município de Caxias, já executamos com o município de Canoas, hoje tem uma experiência em Pelotas, funcionando nessa... Então, existem leis municipais também. Além disso, no Estado tem as leis dos pontos populares de trabalho, que seria que nunca foi colocado em prática. É uma lei conquistada, assinada pelo esse governo, assinou no dia 19 de janeiro. Tenho a impressão que ele não leu. O que tá Desse ano? 19 de janeiro? Não, ele assumiu dia 1º, dia 19 de janeiro, ele sancionou a lei dos pontos populares de trabalho, que é, digamos assim, uma evolução do que seria as frentes emergenciais, né? No sentido da estruturação, da reestruturação. Ou seja, tem uma estrutura legislativa pronta. Mas não tem vontade. Pronta. O governo do Estado não tem vontade política. Não tem. E o governo de Porto Alegre? Tem alguma coisa? Existe governo de Porto Alegre?
Para o povo não tem governo de Porto Alegre, não estou enxergando. Eu acho que a gente tem um governo de Porto Alegre, não para o povo. Gente, né? tu falou de Sarandi, né? A situação ali na Zona Norte tá horrível, né? Ela é cruel. Horrível. Ela é uma situação que a gente não tem como descrever, assim. Eu ouvi dizer que tem lugares que as pessoas não conseguem entrar dentro de casa, no fundo do Sarandi, pela quantidade de entulho que tem, impedindo que a pessoa consiga abrir a porta da própria casa. As casas estão na rua, gente, assim, não é só no Sarandi. Eu quero dizer que o Sarandi é um dos espaços em Porto Alegre, e o Dourado, a gente não entra. A gente A não... Vila Farrapos. A Vila ali Farrapos, também, as ilhas. As As ilhas, agora nós, para fazer retorno, para entrar na nossa cidade, tu tem que vir aqui para as ilhas, não tem retorno ali na cidade em si, né? Porque caiu ali o nosso acesso. As casas foram deslocadas, totalmente deslocadas do seu espaço, e elas estão no rio, elas estão embaixo da ponte, não existe casa para muitas pessoas. Então, as frentes, ela é assim, digamos assim, um alento para... Nós estamos propondo para 30 mil pessoas. Agora, nós temos que pensar, e a gente está dizendo assim, ó, nós precisamos pensar a reconstrução do Estado, concordo plenamente com o que o Mauri disse, são os trabalhadores. Quem trabalha são as pessoas, são os trabalhadores que reconstroem. Não, sabe, eu nunca vi o capital ganhar tanto. Gente, Eldorado do Sul, vou dar o exemplo concreto da minha vida, do dia a dia, conseguiu se restabelecer agora tem 2 mercados, se restabelecer um mercado. Gente, eu fui lá para comprar um alho e uma cebola para temperar a comida. Gente, estava R$53 o quilo do alho e tinha uma cabeça de alho. E aí nós pagamos um negócio assim, 16 pila, uma cabecinha de alho. A cenoura estava 10, tá bem, aí nós vamos dizer, a agricultura também foi, né, prejudicada, e foi muito, porque a minha própria horta acabou. Agora, não é só isso. Na desgraça, assim como foi na pandemia, na desgraça, o capitalismo, os capitalistas, os grandes aumentam a sua riqueza, enquanto certeza. a gente morre. Cara, eu não sei explicar, isso é um troço. E vou dizer uma coisa assim, ó, para dizer que na rua onde a gente está, num dos espaços que a gente está, era uma rua conhecida por muitos cachorros bonitos, que a gente conhecia pelo nome. Conhecia lá o Negão, conhecia lá o Caramelo, conhecia lá vários cachorros. E eu tô aí uma semana e eu não vejo cachorro. Eu comecei a dizer, Jesus, tinha visto vários mortos. E aí apareceu uma cadelinha e a gente deu comida e água. E ela se deitou num tapete que a gente colocou e ela dormia que nem a gente em torno, gritando, a cadela acordava. Então, isso parece assim, pô, uma coisa boba. Mas não é, gente, assim. O tamanho da destruição, o tamanho da morte que teve, assim, até os animais desapareceram. Se a gente vai olhar o que é a quantidade de lixo, de sacola plástica pendurada nas cercas que sobraram e nas árvores, ela chama assim a atenção, sabe? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque fazer o que a gente está fazendo, o que o capitalismo faz com a vida do planeta, é fazer com a nossa vida, sabe? Então, bom, é difícil até falar. Mauri, a gente não aprendeu nada com o que aconteceu no Vale do Itajaí. Tu falou agora, né, que lá pessoas ficaram até 5 anos em abrigos. Será que a gente vai repetir isso aqui no estado? Então, infelizmente, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente aprendeu muito pouco com as experiências, não só essa que eu tive a oportunidade de participar, né? Lá em 2008, mas e nas outras que aconteceram, né? Depois disso, nós tivemos Brumadinho, nós tivemos Mariana, nós tivemos o Maranhão agora, antes de Porto Alegre, aconteceu no Maranhão. Ano passado aconteceu aqui na Bahia, né? De cidades que foram destruídas. E eu acho que eu acho que essa questão aí que a Lourdes coloca da gente se indagar, porque eu acho que é uma tarefa da esquerda, né? Porque a gente vem há muito tempo falando que a lógica de acumulação do capital ela mudou, né? A acumulação do capital, a mais-valia que a gente conheceu, que a gente estudou lá, né? Ela tinha como base principal a base fabril, era a base da fábrica. E o capital, ele evoluiu para várias frentes. E uma das frentes é ele ganhar dinheiro com as políticas públicas. Não é por nada que eles estão fazendo de tudo para privatizar a saúde e a educação. Na época que eu fui do Conselho Nacional de Saúde, fui durante 6 anos do Conselho Nacional de Saúde, representando a BONG, a gente ficava abismado porque 50% de todo o dinheiro do SUS que vem para o Rio Grande do Sul vai para o setor privado.
que atende menos de 20% da população e atende a elite da população. Então é dinheiro do SUS que vai para atender a elite, né? Não vai para atender a toda. Então, assim, o capitalismo, e é isso que quando a gente fala em capitalismo do desastre, tipo assim, é um mercado para o capital. É um mercado, e ele aprende, ele descobre. Bom, os arrozeiros tentaram esconder o arroz, né? Tentaram esconder o arroz para especular, né? O governo federal foi lá, fez o movimento, né? O MDA e tal, que deu, né? Mas assim, o primeiro movimento deles não foi disponibilizar arroz para as pessoas, foi guardar o arroz para ganhar quando, né? Então, assim, eu acho que aí não tem muita saída. Nós, como movimentos sociais, nós temos que estar preparados para isso, porque é uma oportunidade. A crise, ela desorganiza o tecido, né? E ela cria oportunidades. O que aconteceu, muito espontâneo, muito movimento social, né? O CAMP, nossas organizações, MTD, CUT, todas as entidades sindicais e tal. No dia seguinte nós estávamos na linha de frente, como acontece sempre, como aconteceu na pandemia, mas nós estamos lá muito, cada um fazendo a sua ação de solidariedade, né? Depois aí já teve a assembleia, né, das lideranças dos abrigos e tal, aí começa incipientemente um processo de organização, mas nós temos que, eu acho que, estar preparado desde antes. Uma coisa que a gente falava há bastante tempo, que eu acho que é um aprendizado de Santa Catarina, da experiência de 2008, é a importância da defesa civil. Olha só, gente, o nome é defesa civil, não é defesa militar. E ela tem um lado comunitário, ela articula com todas as secretarias, e é uma área que nós, como campo popular, a gente não... Ela tem os comitês voluntários da defesa civil, ela tem metodologia, ela tem dinâmica, ela tem orçamento, né? E, no geral, é uma área que a gente não se envolve, e ela e cada vez será mais importante. Nós, como campo democrático popular, não temos um projeto para a defesa civil a nível nacional. Quem ocupa esses espaços geralmente são setores oriundos da veia militar, né? Ótimos, valorosos, cumprem um papel muito importante, né, de solidariedade, mas também tem esse processo de organização comunitária, né, das várias dimensões da vida, como disse a Lourdes, né? Não é uma enchente, a vida inteira se desorganiza, né? Tu não tem mais escola, tu não tem mais posto de saúde, tu não tem mais rua, tu não tem mais água, tu não tem mais o mercadinho, tu não tem mais a creche, tu não tem mais nada, né? E aí, desse ponto de vista, o lugar a ocupar e organizar a vida é aquele que é sempre o Estado. Não existe sociedade sem Estado. Tá o Dão aí, né, que é o nosso líder principal nesse tema, né, no Instituto aí de Justiça Fiscal, né, Dão? Sabendo que, gente, 45% de todos os impostos que são pagos no Brasil vão para o serviço da dívida. Sai do bolso do povo e vai para o bolso dos bancos. Como é que esses caras falam em Estado mínimo se 45% de todo o dinheiro que é pago por todas as pessoas, eu digo, se a pessoa está pedindo dinheiro na esquina, recebe R$1, vai ali, compra uma Coca-Cola, paga 17% de ICMS. Desses 17% de ICMS, metade vai para o banco, entendeu? Vai para o bolso do banco. Então, assim, eu acho que nós não podemos perder a oportunidade, e acho que é reconhecer mesmo, que não tem saída para a gente construir uma sociedade necessária para a população gaúcha e brasileira sem a gente alterar as bases do capital. Não existe hipótese, não existe essa hipótese. É ilusão nossa achar que a gente vai criar uma sociedade de bem-estar dentro do capitalismo, ainda mais nesse momento do capitalismo, que é um momento que o capitalismo não tem nenhum interesse na paz, o capitalismo não tem nenhum interesse em criar harmonia entre os países, não tem nenhum interesse, pelo contrário, o interesse do capital hoje é desorganizar a sociedade, para, a partir da desorganização, aumentar a sua acumulação, né? E eu acho que nós temos que nos dar conta que não tem saída dentro do sistema. Eu acho que é uma ilusão, e eu estou dando esse recado para todos os atores sociais, políticos e governamentais do nosso campo, né? É uma ilusão achar que tem conserto dentro do sistema. E é um risco nós deixar a ruptura do sistema na mão da extrema-direita. Então, esses momentos que vão se repetir, certo? Eu acho que nós temos que usar esse aprendizado não como uma coisa pontual, eu acho que nós temos que usar esse aprendizado como uma visão de mudança de estratégia, de mudança de processo. Essa experiência lá de Itajaí, ela demonstrou que boa parte do dinheiro não foi para onde tinha que ir. Até hoje tem casas a serem construídas para as pessoas. Eu liguei pro pessoal nosso lá e tal,
tem uma promessa de entregar em 724 casas de 2008 ainda, certo? Para ser entregue em Jaraguá do Sul. Foi uma das cidades mais atingidas. Ou seja, tem 724 casas que hoje, 15 anos depois, não foram entregues ainda, né? Então, essas promessas todas, como disse a Lourdes, o sentimento de emergência para o Estado, ele não é o mesmo, o tempo da emergência do Estado não é o mesmo nosso, né? Por isso que nós, como sociedade civil, chegamos primeiro. Porque quando acontece uma coisa, tu larga tudo e vai lá. E o burocrata vai entrar no processo para saber como é que está o processo andando, onde é que anda o processo. Não, a gente larga tudo que está fazendo e vai para lá, não tem o que fazer. Tu tem que largar tudo e ir lá para frente para ver como é que resolve, para saber como é que está. Né? Então, eu acho que é importante, e aí talvez a gente fez alguns movimentos, a Lourdes pode colocar, e a gente fez plenária dos movimentos sociais, porque aí é importante vincular isso com o Fórum Social Mundial. Desde 2001, quando o Fórum se instala em Porto Alegre, ele já se instala com essa visão crítica do que a gente chama de uma esquerda institucionalizada, da necessidade de construir uma visão de ruptura democrática, mas de ruptura, né? De ruptura. Há uma necessidade de se pensar uma lógica de ruptura. Né? E as políticas públicas que a nossa militância deve implantar quando está à frente de um governo tem que ser políticas que apontem para a ruptura, não pode ser políticas que apontem para a manutenção do que está aí. Né? Então, quando o governo federal escolhe fazer a reconstrução, repassando recurso para os municípios, ele, na minha opinião, ele está fazendo uma escolha completamente errada, porque ele está fazendo uma escolha para manter o sistema, para botar dinheiro na mão das empresas, que foram as mesmas que desmataram e que geraram o caos para ter enchente. Entendeu? Então, ele está retroalimentando o monstro, né? Ele está retroalimentando o monstro. E dos governos que aprovaram, né? Os governos que não têm compromisso legislativos que aprovaram as leis para possibilitar. Isso, não tem compromisso nenhum com o equilíbrio ambiental, não tem compromisso nenhum com a inclusão social, não tem compromisso nenhum com a superação da fome, não tem esses compromissos. Então, é uma ilusão a gente achar, né, que vai construir o novo a partir dessa situação. E eu não critico, por óbvio, que a gente sabe que os limites do governo Lula, porque foi um governo de coalizão com a direita, portanto, tem muitos limites, né? Mas também não tem sentido ser governo em coalizão se tu não pode, nesses momentos agudos, fazer a disputa de paradigmas, né? Aí perde o sentido. O governo está sentindo na pele, né? Também o que é fazer coalizão com a direita. Para implementar a parte do programa possível. Outra coisa é tu fazer aliança para ser instrumentalizado. Certo? Uma coisa que tu está falando, repetindo, acho que a Lourdes falou também, a Kátia, enfim, todo mundo falou, uma palavra se repete, oportunidade. Tanto a oportunidade no sentido de que os de sempre vão levar vantagem, né, para se tornarem mais poderosos, quanto a oportunidade para, digamos, os movimentos sociais, e tudo, né? E me chama muita atenção isso, porque a proposta do programa de frente de trabalho não é uma coisa que foi inventada por vocês, é uma coisa que existe desde o Franklin Roosevelt, né? O Roosevelt, na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, nos anos 30, ele movimentou também frentes de trabalho que ajudaram a superar aquele momento muito complicado dos Estados Unidos, né? E isso é uma coisa dentro do próprio capitalismo. O que me chama a atenção é que o governo parece não estar percebendo isso, né? Porque até eu me lembro que o nosso vosso Eduardo Leite, tá bom. Uma das primeiras coisas que ele disse que o Rio Grande do Sul ia precisar de um novo plano Marshall, né? O plano Marshall é aquele plano que nós sabemos que os Estados Unidos despejaram um monte de dinheiro, visando lucros também e vantagem, na Europa Ocidental, no pós-guerra, para reconstruir, que foi uma grande oportunidade de negócio, né, para reconstruir a Europa no pós-guerra. É o plano Marshall. Mas tu tem antes essa questão do Roosevelt, né, que, digamos, que mobilizou as frentes de trabalho e ajudou a superar aquele momento difícil. Então, me parece que está caindo de madura essa proposta de vocês da frente de trabalho, entende? Parece uma coisa boa, barata, eficiente, que atende a vários... Vai dar trabalho para as pessoas. Isso, vai dar trabalho para as pessoas, tende mobilizar o comércio, enfim... E o nosso risco, Ayrton, é que o que acontece? Como nós estávamos falando,
é necessária a reconstrução e ela só será feita com trabalho humano. Qual é o nosso risco? Pegar 100 milhões de reais, botar na mão de empresas, certo? Essas empresas vão receber lá R$2.000 por trabalhador mês, vão pagar 400, 500 reais e vão embolsar o resto, entendeu? Sabe? Então esse é o risco, é tu pegar dinheiro público para gerar mais acumulação do capital. E esse dinheiro não vai aquecer a economia. Eu acho que o grande mérito do governo Lula, do projeto democrático liderado pelo Lula, foi esse reconhecimento de que tu aquece a economia aquecendo os salários, aumentando os salários, botando o dinheiro a circular. Não é tu botando muito dinheiro na mão de meia dúzia, é tu botando um pouquinho de dinheiro na mão de milhões de pessoas. Então, as frentes de trabalho, elas têm esse sentido. As pessoas vão receber, elas vão ter que comprar arroz, vão ter que comprar batata, vão ter que comprar cenoura e tal, e a economia vai voltar a girar. É uma forma de aquecer a economia. O risco nosso é pegar esse dinheiro de reconstruir o Rio Grande do Sul, dar para uma empresa norte-americana, e o dinheiro do povo gaúcho vai para os Estados Unidos. Lá ele não vai aquecer a economia brasileira. Lá ele não vai aquecer a economia gaúcha. Entendeu? Lá ele vai ajudar a guerra no Iraque, a guerra na Palestina, vai ajudar a guerra na Ucrânia, entendeu? Então eu acho que esse sentido, né, das conexões que aparecem às vezes que as pessoas perderam, né, o sentido de como essas relações elas são conectadas do capital e as nossas também, nós, o povo trabalhador, também estamos conectados a nível global. Gente, teve uma solidariedade internacional muito potente. Né? Nós criamos uma campanha pelo campo, pelo IDES, nós recebemos doações de recursos da Índia, certo? Nós recebemos dos Estados Unidos, inclusive, recebemos do México, sabe? O Porto Alegre é muito amada pelo mundo, pelo Fórum Social Mundial, pelo orçamento participativo. Então, o que acontece em Porto Alegre impacta, e eu acho que o fenômeno não é um fenômeno local, gente. Está todo mundo discutindo o que aconteceu em Porto Alegre, e essa ideia de que é uma virada. Né? É um dar-se conta de que o câmbio climático, 2024, é o ano da mudança do câmbio climático. É o ano em que a sociedade mundial se dá conta que não tem volta. O ponto de não retorno já começou. Ele não vai começar em 2030. Ele já começou. E pior, né, gente? Por isso que a gente está colocando aqui que isso vai continuar por muitos anos. Provavelmente no nosso horizonte aqui de vida, que nós 5 que estamos aqui na mesa. Se nós parar de poluir hoje, certo? Os efeitos do que já poluímos, eles continuarão por 30 anos. Se nós parar hoje, a partir de hoje nós não emitir nenhum gás de efeito estufa. Então, assim, é inevitável que nós viveremos situações de emergência todos os anos, não só no Rio Grande do Sul, como em outros lugares do Brasil, e o Estado brasileiro e os movimentos sociais brasileiros que sabem que a gente só muda isso acabando com o capital, superando o capitalismo, né? Temos que pensar que isso é a nossa agenda. Não é uma agenda, a agenda. Com certeza. Porque ela altera todas. A gente está terminando aqui já o nosso tempinho da entrevista, Maurício. Pensei que era até meio-dia. Pois é, seria bom, né? Seria bom, porque assunto tem. Eu quero ouvir o Dão ainda, o Dão tem que falar também, né? Mas eu quero passar para a Lourdes aqui também, comentar um pouco, né, o que a gente conversou. E Lourdes, aprovado o projeto das frentes, como é que se começaria imediatamente? Tem já um plano do MTD, enfim? Não, primeiro eu acho que dizer que não é o MTD em si, né? Eu acho que nós, o MTD, digamos, nós vivemos a experiência, sabemos que a experiência dá certo. E deu certo. E também não é nem começar, nós já começamos. Nós já estamos trabalhando, as entidades já estão trabalhando. O plano é continuar, agora com mais condições. Nós estamos, eu estava dizendo, ontem eu estava fazendo um apelo para o Mauri, pelo amor de Deus, estou cozinhando para 700 pessoas, eu tenho um fogão e eu tenho 4 panelas. E assim... Aonde que está a cozinha de vocês? Uma delas, essa que eu estou falando agora, está na Cidade Verde, uma das mais impactadas, e Eldorado todo impactado. Mas a gente tem cozinha em diversos lugares, os movimentos, todos os vários movimentos. Sim. Então é dizer assim, que na verdade é continuar com um pouco mais de condições. Uma das coisas importantíssimas, assim, são os EPIs, que isso nos daria conta. Então, o plano é um decreto do governo, institui, por esse decreto, as frentes emergenciais, contratar as entidades. Aí que está, essa é a questão. Para elas acontecer, elas precisam ser diretamente com entidades que já atuam.
Por quê? Porque essas têm a expertise, essas têm a tecnologia social do qual vai fazer. Bem, aí sim, nós estamos falando em 30 mil, nós queremos que seja uma política pública, temos muito mais pessoas impactadas. Aí nós vamos ter que ver uma normatização de como é que a gente faz um edital, como é que contrata, porque aí nós dizemos assim, quem pode ser? Todas as pessoas que estão impactadas diretamente. A própria lei do Estado diz isso, as pessoas que são diretamente impactadas. Mas diretamente impactadas nós temos muito mais que 30 mil. Então, sim, na normatização nós teremos que pensar alguma forma, talvez no edital, como é que as pessoas se inscrevem, né? E essas pessoas, elas poderão, através, digamos assim, naquilo que eu imagino daquilo que já aconteceu. A entidade, através desse edital, vai estar com as pessoas diretamente contratadas e estas, além desse salário, elas poderão ter os IPIs. Aí, assim, bom, se essa frente aqui vai ser para limpeza, nós temos uma série de coisas que precisam para limpeza. Eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas. Eu estou atendendo gente que chega lá gente, não é barro. Não é barro. Não, é Cara, esgoto. É um troço só para quem está limpando para saber o que é o negócio. Não é barro, gente. Não tem, assim. Então, e as pessoas não têm, nós não temos. As pessoas vêm, vocês não têm uma bota, vocês não têm uma luva. Não, a gente não tem, porque nos pontos populares onde a gente está, nos diversos, é a sociedade civil que está ajudando. É isso que o Maurício... É gente que vem te entregar. O poder público, eu não enxergo. Os prefeitos, sabe, colocando lá, nesses pontos, bota, luva, máscara. Não tem lava-jato. Gente, as pessoas estão limpando com uma vassoura, com um rodo comum. É um negócio que não tem cabimento, sabe? Isso é... Eu não sei, Maurício, tu que é advogado, uma Constituição não está sendo cumprida. Nós tinha que entrar... Agora eu vi hoje de manhã, em algum lugar na rádio, que tem um processo contra a empresa que deixou muitos animais se afogarem aqui na Praia de Belos, né? No shopping. Mas se não dá para processar, se dá para processar, tem que processar o Estado. Tem que processar, tem que ter um jeito de processar o Estado. O Estado está deixando as pessoas morrer, as pessoas estão tendo leptospirose, as pessoas estão adoecendo. Então, as frentes, elas têm também este lado, que é o lado das pessoas terem o IPIs. Então, se é para limpeza, é isso. Se é para as cozinhas, também a gente atua com aquilo que tem precariamente. A gente tem o máximo do cuidado, mas a gente está precário em muitos locais. Algumas têm mais estruturação, as outras não têm. E cansadas, né, Lourdes? Gente, exaustas. Até quando essas pessoas até quando? vão suportar isso? Porque uma emergência geralmente se esgota, tipo assim, em alguns dias. E aí tu pode ser voluntário por alguns dias, mas não pode ser voluntário a vida toda. Tem uma empresa muito grande, que eu não sei dizer o nome, que é de comida, que estava distribuindo muitas marmitas. Muitas marmitas. E num dos espaços que a gente acompanha, ela estava entregando 200 por dia. E aí eu recebi um WhatsApp dizendo assim, olha, nós estamos nos retirando, a gente vai entregar só até segunda, agora a gente já cumpriu nossa missão aqui. Caramba, domingo na fila, sábado a gente tinha umas 300 pessoas na fila, assim, porque 700 que serviram. E eu comecei a conversar com as pessoas. E até quando a gente vai precisar fazer comida? E o pessoal, 1 mês, 2 meses. Assim, as pessoas faz aí 3 meses, porque a gente está precisando. Então, assim, o plano é esse. E além disso, que a gente espera das frentes emergenciais, é que aí, através das entidades, a gente também possa ter um respiro, as pessoas recebendo um valor, para as pessoas terem um respiro, não só econômico, mas também dizer assim, como é que a gente conecta, se reconecta, para a gente pensar o bem viver? Como é que a gente vai se reconectar para pensar como viver daqui para frente? Não tem esses espaços, as pessoas estão chegando onde estão esgotadas. Então, assim, e nós também vamos ficando esgotados. Eu saí de casa no dia 2, e eu fiquei trancada, não consegui mais voltar, porque os acessos para minha casa não tinha mais como voltar. Tu mora no assentamento, né? Eu moro num MTD. Eu moro num assentamento. Em Eldorado. Isso. E eu saí para o socorro em Eldorado. Pensei em sair para resgatar uma amiga que estava do outro lado do viaduto. O viaduto caiu. Eu não conseguia fazer retorno, não conseguia voltar. Tentei um acesso mais para frente, não deu também. Eu acabei chegando em Porto Alegre e a ponte trancou. Bom, aí no dia 2 fiquei fora de casa, fui para Canoas, que o caos já estava iniciando lá, o dique já ia estourar, estourou à noite e tal, e já fui para a cozinha lá. E até hoje, eu tô todos os dias, eu me levanto 5:30 da manhã,
organiza mais ou menos as crianças e vou e volto 9, 10, a hora que dá para voltar para casa. Mas não sou eu. Eu tô dizendo que tem quantas Lourdes, Josés, Xandes e etc. fazendo esse trabalho. Porque os grandes, os que vieram estão se retirando, as pessoas comuns também que estavam ajudando vão retomando a vida. Então, é um fôlego para as pessoas, as frentes. Seria um fôlego para as pessoas ter um recurso, mas também para elas poderem ter um espaço, um coletivo para pensar a vida, para reorganizar a vida. Então, ela é mais do que... Ela é muito mais do que só distribuir um pouco de dinheiro, que já é muito importante a distribuição. Ela é uma possibilidade das pessoas se reconectarem consigo próprias, com um coletivo. A solução não é individual. Se nós não pensarmos as coisas coletivamente, nós não vamos dar conta. Porque esse sistema, ele coloca assim, ó, se tu é bem-sucedido, é porque tu, né, é o cara. Agora, se tu é um fracasso, se tu não deu certo na vida, nesses termos, é porque tu é burro, porque tu não aproveitou as oportunidades. Então, essa coisa da culpabilização individual, ela é própria para deixar as pessoas escravas desse jeito de viver que destrói. Nós temos que pensar coletivamente. Então, o nosso apelo assim, para o governo das frentes é mais do que distribuir só grana. É a possibilidade de tu pensar a vida. E nós temos que pensar a vida. Não existe normal. Eu não quero pensar. Nós temos que voltar ao normal. Mas que normal? Não. Tem que tirar essa palavra. Não existe voltar ao normal. Porque isso que está dito como normal não é normal. É algo anormal. É algo que destrói. Nós temos que pensar um outro jeito de viver. Como é que a pessoa vai pensar se ela não tem casa para voltar, ou está morando mal, ou não tem alimentação? As crianças... Gente, ontem eu fui chegando numa vila e uma criança chegou e me abraçou. Tia, a polícia entrou e a polícia entrou na minha casa. E aí já foi contando as desgraças de tudo aquilo. Porque é isso que está acontecendo, porque meu pai ajudou lá, não sei o quê. Então, as crianças fora da escola, é um caos. Estando só um turno, as crianças deviam ter oportunidade de estar em espaço de sociabilização. As escolas não estão retornando. O que é da vida dessas crianças? A escola é mais do que ir lá aprender ABC. A escola é a oportunidade também das crianças socializar, de ter um lanche, de ter uma vida sociável. Muitas crianças, o seu válvula de escape é a escola. Então, e as frentes também para isso. Para pequenos reparos, para limpeza, para organização, para cuidar das crianças, para brincar com as crianças. A gente está brincando, levando o educador nesses espaços, a gente está fazendo onde dá, na rua. Ontem pegamos um piquete e fomos lá na cancha, onde laça um cavalo, que era o lugar mais seco. Tem muita água ainda, tem muito lodo, tem muito esgoto ainda. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós já estamos fazendo. Nós não vamos... Não existe... Não, nós já estamos fazendo. E todos os movimentos estão fazendo, né? Todos os movimentos estão fazendo. Todos os movimentos estão fazendo. Infelizmente, está acabando o tempo. Eu vou te dar 1 minuto, tá, Mauri? Que eu sei que tu está aí ansioso para falar. Não, só primeiro dizer para Lourdes ali que a gente tá adquirindo as coisas ali, o fogão, o freezer, as panelas, tá, Lourdes? A gente recebeu um recurso do Sinfisco Nacional. Aí, nosso dirigente. Parabéns. Recebemos um apoio. O Sinfisco fez um apoio grande para várias organizações, o Camp foi uma delas, né? Então, estamos na fase aí de viabilizar, queremos ver se colocamos o mais rápido possível aí o pedido aí feito. Também dizer que a gente fez as plenárias dos movimentos, né? A gente fez uma plenária sobre as emergências, várias coisas, foi muito importante. Fizemos uma plenária sobre a reconstrução, inclusive os movimentos dizendo que, disse a Lourdes, não é reconstruir, porque aquilo que nós tínhamos não era a vida que nós queríamos, né? Então é a rediscussão. E fizemos também, Lourdes, aquele debate sobre a responsabilização, né? Então está em processo, inclusive a relatoria da ONU para os Direitos Humanos está acompanhando o que está acontecendo, né? Ele já tem um processo aberto no sentido da responsabilização de quem deu causa, né? A monocultura deu causa, a monocultura da soja, né, a monocultura do eucalipto, né, isso tudo deu causa, as mudanças aí da legislação. Então nós estamos preparando, só que agora a hora é de botar o freezer e o fogão lá, né, Lourdes? A gente não tem nem tempo nesse momento de sentar para escrever uma peça, né, de acusação. Mas esse momento certamente chega, né, porque a gente precisa responsabilizar mesmo.
Agradecer aí, Kátia. Muito bom estar com vocês aí. Não ouvi o Dão, eu vou ter que ficar escutando aqui para ouvir o Dão Agora, falar. né? Agora O tempo dele diminuiu. É. Mas assim, já agradecer Mauri Cruz, Lourdes Santin, baita conversa, né? E super importante. Mas Tomara fiquem aí, que não vão embora. nos renda frutos, né? Esse bate-papo. E a você eu quero convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar a comunicação popular, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Aqui, se você ainda não percebeu, está na mesa a disputa de visão de mundo, a disputa de sociedade que a gente quer. Aqui está a visão daqueles que constroem a vida no dia a dia, dos movimentos sociais que estão na linha de frente dessa nova sociedade. Então entra lá no apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e contribua para a gente continuar a fazer esse trabalho tão importante. Descomplicando a economia. Pois é, Kátia, Centeno, Lourdes, Mauri, eu sempre venho para o programa com uma ideia de tema e aí a entrevista me muda, né? Muda completamente, eu tenho que me adaptar, né? Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar uma frase da grande economista Maria Conceição Tavares, que perdemos, né? Essa semana. Ela diz, o povo não come PIB, o povo come comida, né? E eu acho que é aí que está, a economia real, ela não está nos números, ela está na vida do dia a dia. E aí, quando a gente analisa essas questões que foram colocadas aqui, pensando, né, que o mercado ele se organiza sempre pelo lucro, aproveitando as oportunidades, e o cara que esconde o arroz, o cara que aumenta os preços, aproveitando a crise, né, gerada por... Não é o mesmo comportamento daquele que vai lá e saqueia uma casa. No fundo, é uma oportunidade de ganhar. Né? O cara que saqueia, o cara que vende mais caro, né? O cara que quer, na tragédia, ganhar dinheiro. Então, é o mesmo comportamento. O que desvia doações. Exato. E aí a gente tem do outro lado a sociedade cumprindo o papel do Estado. E a crise revela o quê? Revela que nós temos uma Constituição, né? A Lourdes trouxe, que não tem nada aí relativo à Constituição. Ora, o direito à alimentação está na Constituição, o direito à moradia está na Constituição. O direito à livre circulação está na Constituição. O direito à educação, o direito à saúde, está tudo ali na Constituição. E nesta tragédia são esses direitos que foram afetados. As pessoas perderam a moradia, perderam, né, o trabalho. O trabalho está na Constituição também como direito. Está na Constituição. E aí, quando o Estado começa a atuar através das pessoas, do voluntariado, dos movimentos sociais, é o Estado atuando, isso deveria ser recompensado financeiramente pelo próprio Estado. Isso é atividade do Estado. Então, quer dizer, as frentes de trabalho, ainda que sejam plenamente justificadas em momentos de emergência, elas são justificadas em qualquer outro momento. E aí a gente entra numa discussão que vem de Keynes, vem que é o Estado como o último empregador. Só que o Estado, como último empregador, ele rompe com a lógica do mercado, a lógica do capital. Porque vejam, no final do ano passado, um bilionário australiano fez uma declaração assim bombástica, né? Dizendo que o desemprego tinha que aumentar em 40% no mundo. Porque o capital estava em crise. Ele precisa de desemprego. E agora, esse mês, o presidente do Banco Central revelou preocupação econômica, em tese econômica, preocupação com o pleno emprego. Está crescendo demais o emprego, isso pode gerar inflação. E essa foi a preocupação dele, presidente do Banco Central. Crescendo o emprego, a mão de obra aumenta o seu custo. Ou seja, os salários precisam aumentar quando cresce o emprego. Então, quando o Estado emprega, ainda que a um custo muito baixo, plenamente justificável, tem uma resistência enorme do capital, porque isso gera aumento de custo de trabalho empregado das empresas. Porque as pessoas, para receber um salário mínimo, né, um Bolsa Família, Vale Alimentação, EPIs, equipamentos, e o Estado garante isso para todo mundo que está desempregado.
para o socorro, para a reconstrução das casas, reorganizar a vida das pessoas, ele, Estado, está concorrendo com o emprego formal das empresas. As pessoas poderão, de repente, a pessoa que está trabalhando hoje... Deixa eu te dizer uma frase só, Oi. não quero te atrapalhar. O vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é daqui, disse essa semana um negócio sensacional. Ele disse que a história do Bolsa Família era um problema. O Bolsa Família era um problema que estava tirando mão de obra. Exato. Fecha o parênteses. É mais ou menos assim, ninguém mais vai querer ser escravo. Sincericídio. Isso. Olha, essa pessoa vai se submeter a trabalhar por um prato de comida, que isso é o trabalho escravo, trabalhar por um prato de comida. Se ela vai se submeter a trabalhar por um prato de comida, se ela tem o prato de comida garantido. E ela vai se submeter a trabalhar em condições degradantes de trabalho, uberizadas, teleentrega, não sei o quê, que a pessoa passa 14 horas por dia numa bicicleta, ela vai se submeter a isso? Se ela pode lá, numa organização dos movimentos sociais, né, financiada pelo Estado, ela pode ir lá e entrar numa frente de trabalho. Não, ela não vai se submeter mais. Então, quer dizer, o combate à ideia não é um combate econômico, financeiro. É um combate ideológico. Este modelo de frentes de trabalho, que pode entrar na atividade do cuidado. Sim. Imagina, o Perfeito. cuidado poderia ser remunerado pelo Estado. O cuidado, né? Então pode entrar em várias frentes, na atividade de cuidado com os idosos, cuidado com as crianças, cuidado com os animais, cuidado geral e também no socorro às vítimas das tragédias climáticas. Esse tipo de trabalho, quando a gente considera que esse trabalho é trabalho de Estado e o Estado garante, a gente vai ter exército de pessoas, né, trabalhando para a sociedade a um custo muito menor do que o custo que se enfrenta para tratar as pessoas que são, para conceder às pessoas, né, assistência. É muito melhor tu pagar salário para as pessoas, garantir uma qualidade de vida para as pessoas, mínima que seja, né, e que possa, lá do outro lado, pressionar o rendimento do trabalho. Né? Tá todo mundo trabalhando? Tudo bem. O mercado quer aquele trabalhador? Pague mais. Não há nenhum problema. Isso é lógica do mercado. Né? É lógica do mercado. Mas daí o que vai acontecer com o capitalismo, Dom? Ele vai se... Na verdade, a gente pode pensar o seguinte, nós vamos derrotar o capitalismo ou vamos domá-lo? Né? Talvez essa seja uma forma de, através do Estado, dar uma domadinha no capitalismo. Vamos conseguir domá-lo? Tem gente que diz que não, que esse monstro nunca se doma, né? Tem que ser derrotado. Mas eu acho que essa é uma forma de ir enfraquecendo, de certa forma, esta lógica do ganhar na tragédia. Que de é ganhar... muito perverso. É muito perverso. É muito perverso. Quando o Estado atende às necessidades mais básicas da sociedade, todas, inclusive de trabalho, diminui as margens de lucros. Quando o Estado não atende às necessidades, o lucro aumenta. Por isso que existe todo esse ataque contra o Estado. Prensa na imprensa. A prensa na imprensa hoje não haverá. Não haverá? Só um registro, assim. Vai ser uma nota fúnebre, uma nota de falecimento, que eu quero fazer esse registro, porque eu acho que é importante. Que é o seguinte, é a nota de falecimento do terceiro jornal em atividade mais antigo do país, né? Que essa semana fechou as portas após 133 anos, o Diário Popular de Pelotas, que nasceu como um órgão do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, lá do Júlio de Castilhos, do Borges Medeiros, enfim. E depois se transformou num jornal, digamos, do mercado, né? E ele fechou as portas, um jornal do século XIX, é uma relíquia, uma preciosidade. Mas ele, por uma série de circunstâncias, enfim, incluindo a pandemia, incluindo esse problema agora das cheias, enfim, e dos próprios problemas que toda a imprensa
chamada imprensa corporativa enfrenta, que é essa da concorrência das redes sociais, enfim. Muito bem. Então, eu faço esse registro, né? Porque o diário, eu acho que é importante isso. Eu comecei a trabalhar no diário. Porque o diário é assim, era uma voz conservadora, né? É uma voz conservadora do sul do Rio Grande do Sul, da metade sul do Rio Grande do Sul. É o jornal mais importante da metade sul do Rio Grande do Sul. Mas, eu acho que é importante lembrar, ele não era um jornal de extrema-direita. Nunca foi. Entende? Ele teve, digamos, parâmetros mínimos civilizatórios que mantiveram como uma das vozes da sociedade. Mas não essa voz deletéria que é a voz do fascismo. Muito bem, fica o registro então. E vamos para o nosso último quadro, aquele quadro que dá aquela animada no programa, que é o nosso Figuraça da Semana. Mas antes disso, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso De Fato. Figuraça da semana. Ayrton, quem é essa semana? Hoje não vai dar empate, hein? Hoje nós estamos 5 no programa. Hoje vai ser mais disputado o negócio. Então. Eu vou votar. O Dom me lembrou, eu tinha uma outra proposta de figuraça, que eu acho que vou deixar para semana que vem. Tá difícil essa aí, né? Tá difícil. Eu vou votar na Maria da Conceição Tavares. Pois é, tu sabe quando ele falou, eu... gente, Conceição! mas é óbvio, né? Eu falei justamente para tentar influenciar. Percebemos. Aqui a gente já se entende só no olhar aquilo. Mas com certeza, uma mulher fantástica, fundamental, e acho que o Dom trouxe muito bem, né? E essa merece total voto, né? Total, né? E, aliás, essa semana também, né, no final de semana, nasceu a ocupação Maria da Conceição Tavares, Exatamente. no Do prédio, MTST. o antigo prédio do INSS, no coração do centro de Porto Alegre, né? Que o MTST. Fantástico. ocupou para demonstrar, né, que temos prédios públicos que podem ser utilizados nesse momento de crise, né? E não só nesse momento. E um grande nome. Né? Eu me somo, eu tinha pensado no Mestre Olívio, que fez aniversário, tá? Só para dizer a vocês, o Mestre Olívio fez aniversário. Fica aqui o nosso parabéns ao Mestre Olívio Dutra. Parabéns ao Olívio de Oliveira Dutra. A mãezona, né? O jeito da Maria do Conceição Tavares nos falar sobre economia, sobre o mundo, ela não deixava espaço para dúvida, né? A gente que vem da dialética, da educação popular, né? A gente sempre gosta de, não, mas ela não deixava espaço para dúvida. Ela dizia, o negócio é assim, meus filhos, entendeu? Aprendam. Se tu não pensa assim, tu acha que é economista, tu é um tecnocrata. Tu é um tecnocrata. E ela continua nos ensinando, né? Ela continua nos ensinando. A gente que fez formação política de base sobre como funciona a sociedade e lia os textos. Na nossa época não tinha vídeo, né, pessoal? A gente tinha que ler os textos mimeografados. Porque os textos eram proibidos de ser publicados, porque a gente vivia na ditadura militar. A gente lia os textos dela de como funciona a sociedade, e até hoje aquela voz dela fica assim reverberando. Então é a grande figuraça da semana, com certeza. Então é isso, gente. A nossa figuraça essa semana é a grande economista Maria da Conceição Tavares. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes, que é a nossa campanha emergencial, porque a equipe do Brasil de Fato também teve as suas perdas. 2 dos nossos jornalistas, né, tiveram suas casas alagadas. Felizmente já estão com as casas limpas, né, e tentando retornar, mas ainda tendo que adquirir, né, como todo mundo aí, os móveis, enfim, todos os utensílios para poder retomar de alguma forma a vida. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, uma crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br. A gente termina por aqui, até a semana que vem com mais pitacos, bate-papo e conversas interessantes como essas. Até lá!
Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.